a gente continua aqui o nosso bate-papo com o presidente da Associação Comercial, Márcio Paulic. Márcio, a gente estava falando aí no bloco anterior, estava falando de que Ponta Grossa pode ser a Campinas do Paraná e uma grande cidade. A gente tem... Eu sou mais velha que você, mas ao longo dos anos a gente sempre escutou falar do potencial de Ponta Grossa. O potencial turístico, o potencial econômico, o potencial isso, o potencial aquilo. Quando é que o nosso potencial vai virar realidade, Márcio? É engraçado, quando a gente ouvia falar do potencial de Ponta Grossa, era da mesma forma quando eu via assim que o Brasil era o país do futuro. O futuro já chegou, não tem como evitar. Já estamos no terceiro milênio, já estamos partindo para a segunda década desse milênio, então nós temos que fazer as coisas acontecerem e, na verdade, responder a todo esse movimento, esse crescimento que o país está sofrendo. Ponta Grossa precisa imediatamente ter um bom planejamento estratégico para os próximos 20 anos. Nós vemos cidades como Maringá, Londrina, pensando já nos próximos 20 anos. A sua mobilidade urbana, as vocações naturais, seja ela de potencial turístico ou potencial de polo, como por exemplo o tecnológico, de confecções, o moveleiro. Ponta Grossa tem que ser destaque nessas áreas e ser a melhor das cidades para se desenvolver nesse potencial. Hoje muitas empresas estão vindo para cá. Muitas delas estão vindo pela estrutura que Ponta Grossa tem e pela sua localização geográfica. Mas nós precisamos verdadeiramente ter um grande departamento, praticamente um departamento comercial aqui na nossa cidade, para também vender ela para tantas outras empresas que muitas vezes também não sabem da nossa existência aqui. A partir desse momento que haja essa triangulação entre as entidades, poder público, a imprensa, o cidadão, eu tenho certeza que a gente vai evoluir, vai dar um passo, um salto de qualidade, que era o mesmo salto do tempo da era dos anos 50, anos 60, ou até da era dos anos 70, que foi da industrialização. Ponta Grossa foi o grande ponta de lança para o desenvolvimento do norte pioneiro, do norte do Paraná. Agora está na hora de nós desenvolvermos aqui. Somos a quarta cidade em arrecadação de impostos, podendo chegar em terceiro nos próximos 2 anos. Somos a quarta cidade em população. Precisamos fazer disso também uma das grandes cidades do Paraná e do Brasil em desenvolvimento econômico, mas que gere social. Infelizmente, ainda temos mais de 20 mil famílias abaixo da linha da pobreza em Ponta Grossa. E se a economia continuar crescendo, essas pessoas virão para a classe C. Elas precisam vir com empregabilidade para também poderem consumir e haver esse crescimento sustentável. E aí a associação comercial, as entidades estão aí para isso. Esses estudos técnicos que nós fazemos. A região metropolitana dos Campos Gerais é importantíssimo para isso. A adequação do aeroporto Santana, muito importante para as empresas, as indústrias que estão querendo vir para cá. E outras questões que nós estamos colocando agora a partir dos próximos meses. E essas reivindicações que estão sendo debatidas, por exemplo, o aeroporto, são alguns diferenciais. Nós estamos vimos ao longo da semana que passou, notícias muito auspiciosas de várias indústrias aí, praticamente 4 mil empregos, só que uma delas já não ficou com a gente, foi para a Fazenda Rio Grande. E as próximas aí, o que você acha que podem ser os grandes diferenciais, Márcio? Ponta Grossa tem condições de atrair esse pessoal, né? Tem, nós estávamos conversando essa semana com o pessoal da Pacar, que são a montadora de caminhões, uma grande indústria que pode gerar até 2.500 empregos. E nós estávamos passando, e justamente foi isso que eles nos perguntaram, quais são os diferenciais da cidade. Então, além da estrutura geográfica, que isso já é extremamente conhecido, é muito próximo de hubs, que nem, por exemplo, Porto, que nem o aeroporto de São José dos Pinhais. E tem aqui também um trabalho muito forte que foi desenvolvido pelo poder público nos últimos anos, que é o desenvolvimento técnico. Então, são o Cefet, o IPG, faculdades. Isso atrai muito as empresas, porque hoje existe um apagão de recursos humanos no Brasil inteiro. E Ponta Grossa tem essa concepção, essa cultura de estar desenvolvendo. Precisa cada vez mais. Porque ainda temos aí, por exemplo, quase 20 mil desempregados na cidade. Essas pessoas estão desempregadas não porque falta emprego, porque elas não têm empregabilidade. Então, essa é a única questão que nós precisamos resolver ainda, é dar essa distribuição de renda para essas pessoas. Agora, os diferenciais são enormes. Inclusive, o próprio pessoal da Pacar falou assim uma palavra que eu pensei que era algo que ele falou meio criticando, mas ele estava elogiando. Ele falou assim, as pessoas de Ponta Grossa são quiet são pessoas calmas, tranquilas. E isso está fazendo uma diferença danada para as empresas que querem se instalar aqui.
Olha, e uma coisa que a gente sempre achou que pudesse ser um diferencial negativo para a gente, acaba, nesse mundo maluco aí hoje em dia, acaba sendo um diferencial positivo. Ponta Grossa é uma cidade empreendedora, os empresários são empreendedores, os jovens que estão vindo para o mercado de trabalho são empreendedores. Mas quando você é empreendedor, mas isso não quer dizer que você também seja uma pessoa uma cidade mais tranquila. Ponta Grossa, se ela soubesse desenvolver no seu planejamento urbano e tal, ela poderá ser uma cidade grande, uma cidade realmente de um potencial de metrópole, mas ainda com aquela qualidade de vida de uma pequena ou média, não pequena não, mas uma média cidade. Vai vir para cá situações de qualidade de vida, talvez que a gente tem que tomar um cuidado. Por exemplo, a região metropolitana de Curitiba, hoje é a segunda mais violenta, a maior taxa de homicídios do Brasil é aqui, a 100 quilômetros. Tem que tomar muito cuidado para que Ponta Grossa não entre nesse ritmo. E talvez a forma que Ponta Grossa, os quase 200 anos, o histórico, a história, esse conservadorismo, talvez comece a ser um ponto positivo. Como é, por exemplo, estar próximo de Curitiba. Antes, talvez, era meio complicado. Hoje é excelente estar próximo da capital. E, Márcio, tudo isso passa, todo esse trabalho, passa por uma atuação bem política que está sendo fortalecida na CPG ao longo dessa gestão. E isso acaba causando muita polêmica. Tem gente que acha que a associação está certíssima nesse sentido, tem gente que acha que isso não é papel de uma associação. Como é que está a orientação agora, para os próximos 12 meses, dessa atuação política da CPG? Nós precisamos deixar de pensar, vamos dizer assim, o empresário, que é o que a associação comercial representa, abre algumas portas. O empresário associativista abre mais portas. Agora, quando somos uma entidade empresarial, associativista e com força política, nós conseguimos abrir muito mais portas. Existe uma moeda de troca, a representatividade que nós podemos ter e que só a associação em si não consegue. Ela precisava muito de outras entidades. E hoje tem aí o Conselho de Entidades que está ficando cada vez mais independente. O fato de você chamar essas pessoas, nossos representantes, senadores, deputados federais, estaduais, os próprios secretários que estão vindo, vir a Ponta Grossa, se comprometer com algumas reivindicações, nós agruparmos todas elas em um só material, que é a nossa Agenda 2010. Tudo isso é algo inusitado e é um case de sucesso que tem acontecido até outras cidades vindo aqui e tentando buscar como exemplo. Ponta Grossa é a capital cívica do Paraná, precisa justificar isso. E sendo capital cívica do Paraná, não é apenas deixar a discussão da cidade, do futuro da cidade, ou o contato político apenas com os que são hoje detentores de voto. Senão nós resumiríamos apenas a 20 pessoas. Hoje todos nós precisamos ter essa influência, porque muitas vezes valores invertidos. Não se pode cobrar dos representantes, por que não? Né? Qual é a diferença? Qual é o problema disso? É justamente deles que nós temos que cobrar, né? Justamente, é eles mesmos. E Márcio, eu não posso me furtar jornalisticamente de fazer uma pergunta que todo mundo se faz aí em todo lugar. Márcio Paulic já é candidato a prefeito para o ano que vem? Você também. Olha, gente, é muito importante, todo momento que se pergunta isso, é importante lembrar do histórico, do passado, da própria entidade. Todos os bons presidentes da ação comercial, eu lembro disso porque eu era vice-presidente do Renato Napoli, eu fui vice-presidente do Douglas, e todos eles eram cogitados a ocupar a cadeira principal da cidade, a ser prefeito. E isso, e a gente se orgulhava como associação comercial porque a gente via que era um trabalho que a associação estava expondo e que estava sendo bem elaborado e muito bem trabalhado a ponto de acharem que o presidente da associação poderia estar exercendo um cargo ali na prefeitura. Então, o fato de levarem meu nome nessa condição nos deixa orgulhosos porque sabemos que a associação tem feito um bom trabalho que está externado não apenas aos nossos empresários, mas também a toda uma comunidade. Isso é natural acontecer de um líder associativista ser cogitado a isso. O que a gente não pode é ser mordido pela mosquinha, né? Você tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Eu tenho uma grande empresa, é uma empresa profissional, mas é familiar, tenho projetos pessoais, sempre falei, perguntaram para mim se tem vontade, é lógico, eu como muitas pessoas em Ponta Grossa que querem ver a cidade melhorando, cada vez melhor, pode estar pensando, puxa, eu podia ser um dia prefeito, isso pode ser um sonho, agora tem aquela história de querer, muitas vezes não é poder. Hoje eu sou presidente da ação comercial até o dia 16 de abril de 2012. Exerço esse papel e será sobre esse papel que nesse próximo ano estarei trabalhando. Mas as convenções partidárias são só em junho do ano que vem? Não sabia disso. Márcio, muito obrigada pela entrevista.
Parabéns pela gestão na associação, parabéns por todo esse trabalho aí na cidade. E é papel de todos nós realmente mostrarmos para nós mesmos, pontagrossenses, que a cidade vale a pena, que Ponta Grossa é uma cidade que vale a pena lutar por ela, né? Ah, vale. Ponta Grossa tem tudo de bom. Tem, o que é melhor de tudo, tem pontagrossenses, né? E mais do que isso, Ponta Grossa, ela é vista de fora para dentro, está começando a ser vista de uma forma diferente. Pelo esporte, está aí Operário, pela cultura, pelo empreendedorismo, pelas empresas. Então, nós temos que sair daquela bolha que muitas vezes a gente estava ali do conservadorismo e explodi-la para todo o Brasil e para todo mundo, por que não? Nós podemos sim, basta a gente acreditar no nosso potencial e eu tenho certeza que Ponta Grossa será uma grande cidade nos próximos anos. Já é, mas tem um potencial muito maior. Tá certo, obrigada pela entrevista. Obrigado. No próximo bloco a gente bate um papo com Eros de Freitas. É um instante só.